Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, neste dia 19 de setembro de 2023. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Estou de acordo com os termos da sessão anterior. Aprovada a ata da sessão anterior. Expediente, não há expediente. Na ordem administrativa, a presidência propõe moção de agradecimentos à doutora Sayonara Café de Melo, representante do Ministério Público nesta Câmara, que acompanhou as sessões no presente mês. Embora, nós só vamos ter sessão agora no próximo mês, né? Excelência. Todos de acordo? Pela ordem, Excelência, Pois gostaria de cumprimentar a presidência, cumprimentar os senhores desembargadores, membros desta Câmara, primeira Câmara Civil, os senhores advogados e também os serventuários. E também, de antemão, já, ainda que estejamos no início da sessão, mas também já gostaria de me despedir, né, de antemão, somente no próximo ano, que estarei tendo assento perante essa primeira Câmara Civil, e agradecer sempre o acolhimento e dizer que é sempre um prazer estar com Vossas Excelências. Muito obrigada. Um bom dia. Muito obrigado, doutora. Carlos. Em virtude do feriado do dia 3/10, terça-feira próxima, Mártires de Cunhaú e Uruaçu, será realizada sessão extraordinária híbrida no dia 5/9, na quinta-feira. 5/10. 5/10. Pois não. Já tenho retornado. E informo a Vossas Excelências que entrarei de férias amanhã por 10 dias, voltando no dia 1º/10. Bom, não, se for uma sessão improdutiva, não adianta a gente marcar, né? Então, dia 3, vamos fazer. Volta quando, desembargador de Lermando? Então, ficaremos para o dia. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer dia 10, híbrida, 10 de outubro, e dia 12 de outubro. Feriado. Vixe. Dia 13, imprensado. Dia 13, os senhores podem? Não fazendo no dia 11, que é meu aniversário, não tem problema. Então vamos marcar híbridas para o dia 10 e continuar a híbrida dia 17. Certo. Ok? 10 e 17 serão sessões híbridas. Hein? Porque dia 3 eu posso ser imprensado. Dia 3 não, dia 13. Sim. 12 é feriado. Sim. Mas eu estou pronto. Sim, tá certo. Correto. Dia 12 o quê? Eu quero ver. Você? Eu quero ver esse cor ampliado do governador de Cornélio. Dia 5. É uma apelação. Eu de Bezerra. Mas o desembargador de Lermando está de férias. Está fora? É dia 5. Qual dia 5? Sim. Sim, estarei fora. No conto de ouvidores. Dia 6. Deixa eu ver aqui. Vou ver a data aqui. Pode ver a data da sua viagem, desembargador, por favor? Bom,
O desembargador Ibanez Monteiro participará da presente sessão para julgamento dos processos com ampliação de quórum. Na ordem jurisdicional, cumprimentando os presentes, os advogados presentes, nós vamos iniciar pela ordem de presença e chegada com 54 o desembargador Cornélio e advogado doutor José Maria Rodrigues. 54, Ministério Público, Rinaldo Reis Batista e outros. Pois não, doutor, vamos informar a Vossa Excelência que nós temos 55 pedidos de sustentação oral e, dentro do possível, gostaria de propor aos advogados que pudessem se cingir ao foco da questão, respeitado o tempo legal de 15 minutos. No entanto, muita questão, muito problema aí de defesa foge um pouco a essas situações. Por isso é um apelo que fica registrado, respeitado o tempo legal. Pois não, doutor, vamos em frente. Excelência, pela ordem. Eu sou advogado de Rinaldo. É o doutor Mário Negócio Neto, ele é advogado do doutor Rinaldo Regis. Ele também está inscrito, mesmo processo. Com a palavra, doutor. Vossa Excelência tem a palavra. Nós estamos Certo. perdendo tempo. Vamos para frente. Hein? Represento o Hospital Padre João Maria e Mário Farias Leal. Hospital. Tá negando? Integral? Integral, né? Não, é o Ministério Público. Nesse caso eu declino, mas gostaria de fazer uma breve saudação à Câmara e parabenizar a doutora Sayonara Café, que eu tive a graça de reencontrá-la hoje aqui, que é minha contemporânea. Fique com Deus, um grande abraço. Desculpa. Um minuto, por favor. O doutor Zé Maria declina, o doutor Mário Negócio quer fazer alguma intervenção? Excelência, ele... Vossa Excelência tem que falar mais alto, porque não estamos ouvindo. negou o apelo. Negou. Então eu declino também. Não, Tá certo. ele declinou também, Excelência. Na sequência, desembargador Expedito 24, vamos para frente. Doutor Taiguara Silva Fontes. Desembargador Expedito Ferreira é o relator. Vossa Excelência fala por quem? Pode expor e vamos falar. Vamos começar. Pela parte agravada, SINT, Sindicato dos Trabalhadores da Educação. Pois não, doutor? Excelentíssimos senhores Avisar a desembargadores. todos que eu não preciso autorizar a falar. Chegou na tribuna ou esquecia no microfone em casa, pode começar para a gente não perder tempo, porque 55 vezes 15 minutos dá um bocado de tempo. Excelentíssimos senhores desembargadores, servidores dessa casa, membros do Ministério Público, caros colegas advogados, professoras e professores que estão de forma presencial e online assistindo essa sessão. Primeiro quero enfatizar minha grande satisfação e honra estar participando desse julgamento, que é uma causa sensível e cara à nossa sociedade. Nós podemos estar direcionando o futuro da educação do nosso país. Quero dizer que não só se trata essa demanda do julgamento que afeta diretamente os professores do município de Riacho Santana, do nosso Alto Oeste, desembargador Expedito, mas também nós podemos estar direcionando e firmando posicionamento e princípios para o julgamento das demais demandas com relação ao magistério. Essa demanda, ela tem capa e contracapa. Não tem como a gente dissociar esse processo de toda a luta histórica travada pelo magistério do nosso país. Nosso magistério que com muita luta, muita resistência, resiliência, vem resistindo e vem tentando se afirmar e reafirmar constantemente dentro desse cenário que a gente, até certo ponto, que a gente tem avanços e retrocessos constantes. Até parece uma onda que vai e volta numa força e numa velocidade até desarrazoada. Então, quando a gente percebe, a classe do magistério percebe que está tendo um avanço,
de vez ou outra a gente vê essa onda retornar e vê um retrocesso. Nós tratamos aqui de a Lei Federal 11.738/2008, que depois de 15 anos a gente ainda tem que estar debatendo a sua aplicação, uma vez que ela já foi objeto de análise de ADIM, foi julgada, que teve como relator o ministro do Supremo, Joaquim Barbosa. Em 2011 foi modulado o entendimento pela constitucionalidade dessa lei federal. E, novamente, diante do nova roupagem, nós ainda estamos discutindo diante da ADIM 4848, que foi julgada agora recente, novamente declarando a constitucionalidade no que foi requisitado e que foi embargado. Então, todo esse cenário, nós estamos tendo um prejuízo, a classe do magistério, especificamente do município de Riacho de Santana, do nosso Alto Oeste. Estamos tendo um prejuízo. E no ano passado, depois de 10 anos de aplicação dessa lei, na sua totalidade, no ano de 2022, o Executivo Municipal decidiu menosprezar a lei federal, aplicando apenas 18% de reajuste, onde todos sabemos que o reajuste aplicado para os servidores, para o magistério, no ano passado, 2022, foi 33%. Tanto é que a lei municipal, que é objeto do mandato de segurança e um pedido de inconstitucionalidade, ela prevê lá na sua tabela, a tabela inclusive está inconstitucional, que os professores recebendo abaixo do mínimo. Até então, eram os professores da classe A P1E. Naquela época, foi manejado o mandato de segurança, foi conseguido uma liminar no juiz de primeiro grau, e através do agravo de instrumento ora objeto desse julgamento, foi concedido um efeito suspensivo, uma liminar com efeito suspensivo. O que acontece? O ano passado já estava declarada a ilegalidade, já estava evidente a ilegalidade da lei municipal que previa o reajuste abaixo do mínimo, abaixo do piso salarial do magistério. É tão grave, e às vezes as decisões judiciárias, ela tomam abrangência e uma interpretação que dá respaldo a interpretações equivocadas. Tanto é que o presente ano ainda não teve reajuste, foi zero, quando era para ter 15%. Se a gente olhar a tabela, quase metade da classe do magistério do município de Riacho de Santana recebe abaixo do piso salarial. Então, o Executivo Municipal, no caso, o objeto hoje seria só a Lei Municipal de 2022, que prevê um reajuste abaixo do piso salarial, mas também afeta o ano de 2000, o ano vigente, 2023, e hoje nós estamos com 0% de reajuste. E isso vai gerar uma bola de neve, e isso tem um reflexo, e isso vai gerando uma onda negativa que assola a categoria do magistério e a educação indiretamente de todos. Por isso que eu digo que a causa é sensível à nossa sociedade, não só do magistério, porque é evidente no nosso país que nós tivemos avanços significativos na educação e a gente tem que avançar muito mais. Eu lembro aqui um caso concreto, posso dizer porque afeta a minha pessoa. Eu retirei minha filha de um colégio particular para passar para uma escola municipal, porque a professora era mestre, ela era capacitada, ela tinha competência, mais do que uma escola particular. Você vê o avanço que nós temos na educação pública, mas isso também não é à toa, isso também não vem de graça. Quero relembrar o voto do relator, do ministro do STF, Joaquim Barbosa, quando disse que essa lei não se refere apenas a valores, a salário. Ela também é um gatilho, é uma forma de desenvolvimento econômico, social, de dignidade da pessoa humana, tanto do magistério, como também de todos que fazem uso, todos os alunos da educação desse país. Então, como o tempo não me permite
se estender muito e valorizando o tempo de Vossas Excelências, eram essas minhas considerações, requerendo que seja indeferido na totalidade o agravo de instrumento, pedindo, rogando ao grande arquiteto do universo que ilumine todos os julgadores dessa Câmara para que profira um julgamento justo e equânime com relação à presente demanda. Agradeço o espaço e a atenção de Vossas Excelências. O pagador expedito está deferindo Excelência, a ordem. Não, direito administrativo e processo civil. Agravo instrumento, mandado de segurança, decisão que define o pleito liminar, aplicação do PIS Nacional do Magistério, município de Jardim Santana, Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública do RN, SINT. Ausente para dado o direito vindicado em primeira instância, reajuste do PIS que não gera obrigação de reescalonamento da carreira ou elevação dos valores de vencimento. Evidenciado perigo de dano em desfavor do ente municipal, não preenchimento do requisito necessário com a medida cautelar. Reforma do julgado, recurso conhecido e provença. Tudo bem, fica mantido o piso, né? Mantido o piso, né? Ok, estou acompanhando Vossa Excelência. Então vamos agora ver o tempo. O 33 é Valdemir Soares Capistrano, desembargador expedito. Uma capacidade de síntese, doutor Vladimir Capistrano, município de Mossoró, Companhia Energética do Rio Grande do Norte. Desembargador expedito. Vossa Excelência fala por quem? Doutor? Pela COSERN, Excelência. São dois apelos da COSERN e do município. Certo. Senhor presidente, como afirmado, são duas apelações, a apelação do município de Mossoró e também uma apelação da COSERN. Eu falo pela COSERN como apelante e apelante adesivamente, inclusive, como apelado. Qual é o foco do apelo de Vossa Excelência? Só honorários, senhor presidente. A fixação dos honorários sucumbenciais. O processo foi extinto em primeiro grau de jurisdição por abandono da causa. Ele está concedendo. Está provendo o apelo da COSERN. Expedito, um minutinho, por favor. Aqui está provendo o apelo para determinar os honorários nos termos da legislação, observando o limite contido no artigo 85 do CPC para a fixação do honorário. Desembargador expedito, Vossa Excelência não quer determinar um percentual? Porque isso vai ficar em aberto entre 10 e 20 aí. 33, Excelência. Onde é que volta aqui? Por que isso aqui? Por que isso aqui? 33, Excelência. 33. Aqui é a terceira Câmara. Hein, desembargador Dilermando, Vossa Excelência concorda? O que a gente está julgando aí? Não está lá, não está não? No voto não? O quê? Não? Qual o número? 10 a 20. Qual é o percentual? Eu estou esperando o relator. Qual? Sim. Deixa eu ver Então, está fixado em 10, né, Excelência? Exato. Pronto. Não, me parece que o desembargador Cláudio só falava em fixar o percentual. Não é? 10%. É 10%, deixar claro que é 10%, né? Certo, Excelência. Agradeço a atenção de Vossa Excelência e dispenso a sustentação oral. Na sequência, doutor Gleidson, do desembargador Dilermando, 41. Doutor Gleidson pelo apelante e doutor José Romeu Silva pelo apelado. Eu falo pelo Ecocil, que é apelante. Vamos lá, doutor. Já está liberado todo mundo para falar sem autorização do presidente. Vai ter a sustentação do outro advogado também, Excelência? Vai? Então, ok. Excelentíssimo senhor desembargador Cláudio Santos, eminente presidente da primeira Câmara Civil, excelentíssima senhora representante do Ministério Público, excelentíssimos senhores desembargadores.
Nos últimos anos, né, de 2014 para cá, o Judiciário sofreu uma verdadeira enchente de demandas no âmbito da construção civil, né? Especialmente demandas que comportam atraso pela crise econômica e, às vezes, até o inadimplemento absoluto, que é o da não entrega do imóvel. É preciso, no entanto, ter a necessária cautela no sentido de se fazer a diferenciação dessas demandas, né? Todas as demandas não podem cair na vala comum. O que é que temos nesse caso? Esse caso é um caso bem emblemático, porque essa egrégia Primeira Câmara Civil já apreciou um caso idêntico, de que foi relator o desembargador Cláudio Santos, e eu vou fazer a leitura adiante do trecho do acordo. Mas quais são as especificidades fáticas aqui? A empresa chamada UX celebrou em fevereiro de 2014 um contrato com a Montana. A Montana é a proprietária do imóvel. E a UX fez uma permuta com a Montana. Logo em seguida, em março de 2014, a UX celebrou um contrato com a Ecocil, também de permuta. No contrato entre a UX e a Montana, havia uma cláusula resolutiva expressa. Se as licenças não fossem obtidas no prazo de 24 meses, o contrato se resolveria de pleno direito. 7/2/14, 7/2/16, não havia licenças expedidas. 7 de março de 16, a Montana notifica a Ecocil, avisando... Doutor, representa a Ecocil. Ecocil. Vossa Excelência apresentou uma preliminar de... Tem várias preliminares, tem Excelência. dois, né? Porque está acolhendo um preliminar, mas se tem outro... É porque tem várias preliminares. Tem legitimidade ativa, legitimidade passiva litisconsórcio. e litisconsórcio. Está anulando. Eu não sei, mas tinha outro advogado. Anulando por qual preliminar? Litisconsórcio? Tá bom, eu agradeço, Excelência. Não, aqui eu vou ser mais sucinto ainda. A Montana comunicou a Ecocil de que o contrato foi extinto. Qual foi o resultado? O contrato foi extinto, as partes voltam ao estado anterior. Qual foi o problema? A UX, sem que existisse registro de incorporação imobiliária no cartório de imóveis, efetuou a venda ao recorrido. Uma venda de uma casa. Só ela em nome próprio. Ela celebrou em nome próprio, recebeu valores. Repito, contrato sem o registro da incorporação imobiliária, o que é um ilícito penal. A demanda ajuizada pelo comprador é sui generis. A ação foi ajuizada contra a Ecocil. E não contra quem com ele celebrou o contrato de compra e venda. O vendedor que celebrou o contrato de compra e venda não foi acionado. Foi o vendedor que recebeu. A Ecocil não recebeu um centavo desse contrato. Em causa idêntica porque esse problema gerou 4 ações. Uma delas já foi julgada por essa egrégia Câmara, que foi a apelação 080-2731-09.2018, de que foi relator o eminente desembargador Cláudio Santos. O desembargador diz o seguinte, entendo que merece amparo e resignação da apelante. Com efeito, verifica-se que o contrato de compromisso e compra e venda contém a posição da assinatura tão somente da outorgante compradora, Ana Carolina Bezerra da Silva, e da representante legal da empresa UX, inexistindo participação da entidade ora recorrente na celebração da citada avença. Assim sendo, não há como imputar à incorporadora ré a obrigação acerca da entrega do empreendimento, na hipótese vertente, vez que inexiste qualquer responsabilidade quanto a esse aspecto no acordo exarado. Nesse processo, há 3 preliminares. Eu queria fazer um apelo aqui a Vossa Excelência para que examine a preliminar da ilegitimidade passiva de causa.
Porque se for acolhida simplesmente a preliminar de litisconsórcio passivo, o que é que vai acontecer? O processo vai voltar para a primeira instância. E na primeira instância o juiz já formou o convencimento dele de que a empresa é responsável. E tendo um precedente dessa egrégia Câmara em caso idêntico, isso foi juntado nos autos, a empresa recorrente pleiteia a reforma da sentença a fim de ser excluída do polo passivo da demanda. Muito obrigado, Excelência. Está em sala? Pois não. Agora está ligado. Vamos ver se está ligado. Som. Dileto desembargador, a todos, também faço a saudação em seu nome. A nossa proposta aqui de defesa não consiste na questão técnica, como foi apresentado, mas pela questão de ter confessado, de ter tido um acordo na Ecocil, dentro do ambiente, onde temos 2 documentos nos autos, que de fato a Ecocil não tinha nada a ver, desde que não se pronunciasse. Ninguém é obrigado a fazer nada, principalmente no campo econômico, como já diz Adam Smith, da mão invisível do comércio, que ninguém é obrigado a fazer nada, senão, quando falar, cumprir. Nós não temos uma cultura nossa, consuetudinária, onde a palavra por si só, passada e perpassada pela cultura familiar e social, já nos garante a certeza. Ora, se nós não temos isso, a despeito de ser uma cultura nordestina formada no caráter da palavra, mesmo assim, a Ecocil abre suas portas, tem um documento onde se diz o reconhecimento do contrato, e além disso, uma declaração cognitiva dizendo, eu estou sabendo e eu também assumo esse compromisso. Ora, se diante de uma questão constitucional de costume, a Ecocil já se blinda dizendo assim, isso é muito frágil, ela mesma produz um documento e diz, olha, eu declaro esse acordo com a Onyx e também estou presente e assumo o ônus. O juízo de primeiro grau, ele não está nadando em águas rasas, nem profundas da rasa para se machucar, e nem profundas para dizer o que é que eu estou fazendo. Há tanta luz suficiente que eu cito aqui até o Santo Agostinho, quando fala que ninguém é obrigado a fazer nada diante da sua liberdade. Mas enquanto ele estiver pensando em si e consigo, ele é senhor do seu pensamento. Expedito, assuma a presidência, por favor, 5 minutos. Desembargador Expedito, então, continuando o pensamento, enquanto você é senhor do seu pensamento, você não é obrigado a nada. Mas quando se compromete com a palavra, você sim traz para o mundo fático, o mundo real, o mundo do direito, o mundo dos conflitos, a responsabilidade. A Ecocil poderia muito bem dizer, está aqui meu ambiente, está aqui minha sala, e vocês podem muito bem fazer o que quiserem. Querem café? Querem um bolinho? Querem alguma coisa a mais? Estou aqui com vocês apenas de forma cordial. Mas, doutor Expedito, quando se diz que eu reconheço a demanda, eu declaro o documento que diz reconhecimento de dívida e reconheço de forma cognitiva, e isso não apenas fabricar um documento e colocado e colado aos autos de maneira aleatória, mas muito pelo contrário, reconhecimento e distribuição desse documento às partes. Sendo assim, nobres desembargadores, o que nós estamos dizendo aqui e requerendo é que seja mantida a decisão, não por uma questão simplesmente de orgulho de ganhar e dizer assim, parabéns, o senhor ganhou, mas porque com isso nós teremos uma segurança cultural, moral, ética e jurídica. Que seja mantida, então, em primeiro grau, a decisão. Em segundo grau, a decisão do primeiro grau. Assim termino minhas palavras e confiando na celeridade e na transparência do conhecimento dessa corte, nos quedamos a decisão. Excelência, pela ordem, uma questão de fato, por favor. Questão de fato. O advogado afirma que há uma confissão de dívida ou um reconhecimento do pedido da pretensão da parte. Isso não é verdade. Com devido respeito, colega. Não existe confissão de dívida, nem existe reconhecimento de direito em relação ao seu cliente. O que existe no processo é uma proposta que foi feita em uma reunião, tendo em vista que a Wix se disponibilizou a pagar, então foi feita uma proposta. Proposta essa que não foi aceita. Então não se pode pegar uma proposta não aceita e transformá-la num
reconhecimento numa confissão de dívida. Só esclarecimento de fato, excelência, eu agradeço. Foi, não, excelência. Aguardo do Cláudio Santos, que é o presidente, e o voto dele, né? Que ele também vota, eu não voto, não. Viu? Doutor Espírito, não pela questão de ordem, mas pela ordem, tá certo? Eu sei que muitas vezes o nosso português é carente de termos e adjetivos. Não faltamos com a verdade, apenas trouxemos à luz o que está juntado, colado aos autos. Quanto à verdade, quanto a aferir se é ou não verdade, compete à nossa investigação. Mas agradeço muito a intervenção do colega, que brilhantemente defende a advocacia. E junto aqui estamos dizendo que os autos reclamam o que vocês irão achar. Pois não, excelência, presidente do Cláudio Santos. Nossa presidenta, Vossa Excelência, com muita honra. Obrigado. De vista do processo, porque não me parece que está aí enfrentada a questão da outra preliminar. Além do mais, eu compreendo que a causa é madura. Não precisa de produção de prova para que a gente possa julgar aqui no tribunal adiantadamente com essas considerações. Eu vou pedir vista do processo. Senhor presidente, Vossa Excelência pede vista do processo, eu até agradeço, porque outro olhar e reexame é importante. Mas o relator ainda não declarou o seu voto, que é importante que as partes tomem conhecimento, primeiramente, não é? E eu digo na ementa, e esclareço mais adiante, que o meu voto não adentra ao mérito da questão. Observa uma questão processual. E eu digo na ementa, operação civil, ação de resolução de contrato, promessa de compra e venda de imóvel, procedente na origem, ausência de participação da promitente vendedora no polo passivo da lide e desconsórcio passivo necessário, nulidade processual verificada, demais questões recursais prejudicadas. Eu digo aqui no meu voto, consoante relatado, se volta apelante contra a sentença que, em sede de ação de resolução de contrato, de promessa de compra e venda de imóvel, julgou procedente a pretensão autoral, decretando a rescisão do negócio e condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes. Eu vou ler apenas a parte que interessa. Como fundamento da sua resignação, suscita a apelante inicialmente a nulidade do julgado por inobservância à formação de litisconsórcio passivo necessário, exigido pela natureza da relação jurídica aqui tratada. Compulsando os autos, entendo que a argumentação comporta acolhida, devendo ser anulada a sentença atacada, data vênia. Assim, eu digo, em se tratando como de fato se trata de demanda cujo objeto é a resolução de contrato de promessa de compra e venda, a participação da promitente vendedora, em caso a empresa UIX, Desenvolvimento de Negócio Imobiliário Limitado, se mostra mesmo obrigatória na qualidade de desconsórcio passivo necessário. Com efeito, a promessa de compra e venda primitivamente firmada pelo seu Flávio Augusto Gomes de Lima, ID 20381108, que ensejou a posterior formalização da cessão de direitos aquisitivos aos autores recorridos, traz como providente vendedora a referida empresa, a qual não é parte no processo. Assim, considerada a natureza resolutória da ação, indubitável que a eventual procedência da lide e consequente desconstituição do negócio entabulado terá influência direta sobre o patrimônio jurídico da UIX, tornando obrigatória a sua participação data vênia como litisconsorte passiva necessária. Diante de tais considerações, entendo que há necessidade de participação da promitente vendedora do imóvel em questão no polo passivo da demanda, sob pena de nulidade, trago jurisprudência e digo que nesse norte eu trago várias jurisprudências anteexposto, sem opinamento ministerial, conheço e dou provimento ao recurso para anular a sentença atacada ante a inobservância da formação de litisconsórcio passivo necessário, restando prejudicada a análise das demais questões de direito. Então, esse é o meu voto e tenho um pedido de vista do desembargador Cláudio, que deve trazer mais luzes para o julgamento da causa, o que é muito bom. Na sequência, o 5 do desembargador de Lermando, Antônio Roberto Fernandes. Desculpe, o 5 é com a participação. Bom dia, desembargador de Ibanez, seja bem-vindo mais uma vez. O 5 é com coro ampliado, não é?
Aqui está. Então está unanimidade, então não haver mais quórum ampliado e também já, não é? Que foi alterado, né? Parece que foi Reconsideração. reconsideração, né? Pois não. Obrigado, Na sequência, nós vamos Foi- ao. O recurso foi desprovido, né? É. Resultou desprovido o recurso. Desembargador Cornélio, o 51, doutor Igor Silva. Eu não sei, senhor presidente, não sei se alguém tem algum do processo número 6. Não. É o 6, né? Não, eu digo, eu anunciava. 56, não, Não, mas tudo bem. Quando for o caso, eu Vamos farei. jogar aí depois a gente. Aguardar, quando Quais for o são de voto ampliado? Você tem que me dizer para aproveitar, desembargador Ivanei. 51, então, pela ordem, para não perder tempo. Presidente, o convocado do 1 ao 6. O 1, acho que o desembargador Amaury destacou para debater, então precisamos da presença dele. O 2, o 3, o 4, 5, 6. Jogamos o 5, 2, 3, 4. Pronto, na sequência desse nós vamos jogar os processos. Pois não, doutor, vamos em frente, não vamos perder tempo não, que a questão está apertada. Ilustres desembargadores, desembargador Dr. Cláudio Santos, desembargador Cornélio, desembargador Expedito, desembargador Tilermano, desembargador Ibanez. Trata-se de apelação promovida por Irene Souza contra Banco Bradesco e Colmeia. A apelação ela vai direto ao ponto em relação à fixação dos honorários sucumbenciais estabelecidos na sentença. A ação culminatória, cumulada com pedido de indenização, teve o valor da causa em R$ 791 mil. Foi totalmente procedente, julgando procedente o pedido de obrigação de fazer e o pedido de obrigação de pagar, condenando pagamento de multa e pagamento de indenização por danos morais. Entretanto, fixou os honorários sucumbenciais apenas em relação ao pedido de danos morais e multa. Pedimos a reforma da decisão por entender violar o artigo 292, inciso 2º e 5º do Código de Processo Civil, bem como o artigo 85, parágrafo 2º, uma vez que o valor da causa e o proveito econômico não se limitou à condenação em danos morais, nem tampouco na multa combinatória. O STJ, se debruçando sobre o caso, julgou o RESP 1.906.618, onde ele fixa que o valor da causa deve corresponder ao valor do bem constrito, vez que o objetivo da causa, o objetivo da ação é o desembaraço daquele bem, conforme os precedentes, sendo que os honorários sucumbenciais, neste caso, devem equivaler ao valor do bem constrito. O artigo 292, como vocês já julgaram diversas e diversas vezes, ele corresponde ao valor da causa, ao valor que pretende se fazer valer, ao valor do contrato. E quando há cumulatividade, o valor da causa deve ser a soma de todos os pedidos. A este passo, o STJ já fixou o tema 1076, no qual, em causas que tenham valor da causa elevado, não pode se fixar valor que não justifique o trabalho, que seja ínfimo, como foi o caso. O valor da causa aqui fixado está se reduzindo de 791 mil para 15 mil reais. Não o valor dos honorários, o valor do proveito econômico. O valor do proveito econômico está sendo reduzido pela sentença de primeiro grau, a qual buscamos a reforma. Uma redução tão grande, uma vez que não se observa que o que está se buscando na ação é o desembaraço do bem. E esse desembaraço não está sendo levado em consideração. Neste ponto, pedimos a reforma. Esperamos que seja julgado procedente o apelo. Pronto, doutor.
Eu estou dando provimento relativamente aos honorários. Mas o resto eu estou concordando com Vossa Excelência. Tá bom, eu acho que a condenação, acho que eu não sei se eu estou errado ou do advogado, mas quando fala em condenação, inclui tudo, né? A questão da hipoteca, a questão dos danos morais, né? Porque o valor econômico aí se engloba tudo em que é condenação. Por isso que eu acho que a sentença não merece reforma. Então já está atendendo, no entendimento de Vossa Excelência, já está atendendo ao apelo dele, os honorários? Está sendo desprovido o recurso. Não, eu estou atendendo a questão dos honorários. É isso do honorário mesmo. Excelência, por uma questão de fato, no dispositivo do voto de Vossa Excelência, consta que entende que estaria todos a obrigação de fazer, a obrigação de pagar, porque se constar no momento da liquidação da sentença, a gente vai poder fixar. Condena-os os réus, na sentença, condena-os o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Estes últimos fixados em 10% do seu valor da condenação. A condenação envolve tudo. Mas é porque na condenação ele fixa... Bom, meu entendimento, de Vossa Excelência, eu estou entendendo que está incluso aí tanto da liberação da hipoteca, como dos danos morais. O valor desse aí que Vossa Excelência falou, 700 e tantos mil, que parece que corresponde aos dois. Eu não vou ficar aqui discutindo nesses o resto termos, eu estou acompanhando o relator. Eu acho que a sentença está correta. Se Vossa Excelência quiser alguma coisa, tem uns embargos para... Aí Vossa Excelência sabe se faz ou não. Eu estou acompanhando o relator, o desembargador Expedito. Também o relator. Vamos para frente. Muito obrigado. 45, desembargador Cornélio, doutora Amanda Oliveira. Sim, vamos para o desembargador Ibanez, que está aqui. Desculpe, desembargador Ibanez. Presidente, se quiser, já chamou a advogada, eu posso esperar. Não. Vamos voltar para Vossa Excelência. Quais são? Desembargador Amor, não interessa. Alexandre Magno Fernando de Queiroz. Desembargador Expedito Ferreira, número 2. Desculpa, doutora, fica para o momento seguinte. Já houve sustentação oral. O desembargador Ibanez vota pelo sistema. E o desembargador. E eu também voto. A divergência foi do desembargador Cornélio? 10 anos depois, na hora de 2008, e a ferida foi. Como vota o desembargador Ibanez no 2? Deixa aí, por favor, que eu lancei o voto. Foi. Qual é o outro? 3. O 3, desembargador de Lermando Mota. O 2 está votado. É o 3, né? 3. José Augusto Barbalho Simoneto, Lohane Torres Andriane. O voto divergente foi meu. Votado no sistema. O 4, Luísa de Araújo Guimarães, Valdemar Araújo Leite e Adelardo Araújo Damasio Santos. Doutora, com a sua competência e poder de síntese, está com a palavra, independentemente de autorização. Excelentíssimo senhor presidente desta colenda da Câmara Civil, a partir de quem cumprimento os demais julgadores, ilustríssima representante do Ministério Público, caros servidores, advogados e demais presentes, venho novamente sustentar em nome do apelante, senhor Valdemar, esse recurso, excelências, que hoje será julgado também pelo desembargador Ibanez e pelo desembargador Expedito, pretende a reforma de uma sentença que foi prolatada pelo Núcleo de Apoio às Metas do CNJ. E essa sentença, excelências, o magistrado que proferiu essa sentença, ele não analisou devidamente as provas que foram produzidas aos autos, especialmente os depoimentos colhidos nas 2 audiências de instrução que foram realizadas. E também não considerou os pontos controvertidos que tinham sido fixados pelo juiz Acó e que, portanto, guiaram a produção probatória. Então, na realidade, o nosso entendimento, como eu já havia adiantado na sessão anterior, é que essa sentença ela é nula, porque ela cerceou
o direito de defesa do apelante ao julgar com base em premissa que não havia sido fixada como ponto controvertido da lide e sobre a qual o apelante não teve a oportunidade de produzir provas. Resumidamente, o que aconteceu nesse caso foi o seguinte. O senhor Valdemar, ele é produtor rural e no ano de 2012 ele celebrou 2 contratos de arrendamento de 2 fazendas de propriedade dos réus, a Fazenda Pitombeira e a Fazenda São Luís, ambas localizadas em Goianinha. E a intenção dele era plantar cana-de-açúcar durante esses anos do arrendamento. E ele recebeu a posse dos imóveis, estão logo celebrados os contratos, iniciou os pagamentos, vinha pagando mensalmente os valores acordados pelo arrendamento, até que, em maio de 2013, ele foi surpreendido com a notícia de que a Fazenda Pitombeira havia sido vendida para uma outra pessoa sem que lhe fosse oportunizado o direito de preferência. E essa pessoa que comprou a Fazenda Pitombeira, o senhor Rogers, ela adquiriu esse imóvel para criar gado. E não seria possível que Valdemar continuasse com o plantio de cana-de-açúcar lá. Então, diante dessa situação, foi que Valdemar procurou os réus, especialmente o senhor Félix, que era com quem Valdemar tratava, e fez um acordo, que seria o seguinte: Valdemar colheria a primeira safra da Fazenda Pitombeira, que já estava plantada, devolveria o imóvel ao novo proprietário, e a partir disso plantaria na Fazenda São Luís, e não pagaria mais nada pelo arrendamento. Então, assim foi feito. Valdemar colheu a primeira safra na Fazenda Pitombeira, devolveu o imóvel. O proprietário passou um trator em cima de toda a plantação. Valdemar perdeu tudo que estava plantado lá. E ele começou a plantar na Fazenda São Luís. Gastou R$120 mil com essa plantação, até que soube mais à frente que esse imóvel também havia sido vendido para um senhor chamado Roberto Schelman, sem que novamente lhe fosse oportunizado o direito de preferência. E o novo proprietário, o senhor Roberto, até ofereceu que Valdemar pagasse um valor de arrendamento para continuar no imóvel. Mas Valdemar não tinha mais condições de pagar nada, porque o combinado, já que ele tinha perdido tudo que tinha investido na Fazenda Pitombeira, era de que ele continuaria nesse imóvel sem pagar mais nada para que recuperasse um pouco do investimento. Então, excelências, isso foi o que foi afirmado na inicial. Sendo que a contestação apresentada pelos réus só se pautou exclusivamente em 2 pontos. O primeiro seria a data da Fazenda Pitombeira, porque os réus afirmam que, embora Valdemar afirme que ela tinha sido vendida em maio de 2013, na verdade ela só teria sido vendida em fevereiro de 2014. Ou seja, eles alegam que primeiro Valdemar parou de pagar, estava inadimplente e, em razão dessa inadimplência, foi que, 1 ano depois, eles venderam a fazenda. Então, não deviam mais nada a Valdemar. E o segundo ponto que os réus contestam é que Valdemar teria abandonado os imóveis e nunca teria plantado nada nas áreas. E diante dessas contradições, do que foi alegado na inicial e do que foi contestado, foi que a doutora Rossana, juíza da 13ª Vara Civil, onde tramitava o processo, fixou os pontos controvertidos da lide que deveriam ser objeto de prova. Então, quais foram esses pontos? O primeiro ponto seria quem das partes deu causa ao inadimplemento contratual. Se foi primeiro Valdemar que parou de pagar ou se foi primeiro os réus que venderam a fazenda. E o segundo ponto seria para saber se Valdemar de fato plantou e colheu uma safra em cada fazenda. Então, com base nisso, excelências, foram que as provas foram produzidas nos autos. As partes arrolaram testemunhas, pediram à juíza que determinasse a expedição de ofícios aos cartórios, e tudo isso aconteceu com base nos pontos controvertidos. Então, depois que o processo estava pronto para julgamento, devidamente instruído, ele foi remetido a esse núcleo de apoio às metas do CNJ e foi proferida essa sentença, que foi totalmente surpresa, porque trouxe pontos que não tinham sido levantados pelo juiz Wacó como pontos controvertidos e que pautaram uma decisão que, ao nosso ver, é completamente nula. Vamos lá, o que a sentença disse? A sentença disse que a simples não oportunização ao direito de preferência não implicaria na rescisão dos contratos de arrendamento, os quais poderiam ter sido mantidos mesmo após a transferência da propriedade do imóvel em maio de 2013. Ou seja,
o magistrado ele reconheceu que o imóvel foi vendido em maio de 2013, que foi esse o ponto controvertido que tinha sido fixado por doutora Rossana, mas que Valdemar poderia ter dado continuidade ao contrato de arrendamento, mesmo com a terra vendida. Aí eu questiono, como, excelências? Como Valdemar poderia ter dado continuidade à plantação da cana-de-açúcar, ao cultivo da cana-de-açúcar, se o novo proprietário passou um trator no imóvel e destruiu toda a plantação, porque comprou o imóvel para criar gado? Isso não foi analisado pelo magistrado que proferiu essa sentença. O magistrado ainda aduz que Valdemar não comprovou aos autos que, após a colheita da safra 2012-2013, foi expulso da fazenda Pitombeira pelo seu novo dono, o qual, inclusive, teria ordenado que um trator se deslocasse por todo o terreno, destruindo a plantação de cana-de-açúcar. Mas isso não foi fixado como ponto controvertido. Se Valdemar afirmou isso na inicial e os réus não contestaram, isso é incontroverso nos autos. Valdemar não teria que produzir provas sobre isso. E tanto não foi ponto controvertido que não foi fixado na decisão saneadora. E é muito estranho que na sentença, agora, se julga improcedente a ação com base num fato que Valdemar não teria que ter comprovado porque não era controvertido, era incontroverso. Além disso, ainda que assim não fosse, bastava que o magistrado ouvisse os autos da audiência de instrução para verificar que a testemunha, senhor Murilo Albino, que inclusive participou do plantio da cana-de-açúcar nesse imóvel, relatou que o senhor Rogers passou a plantar capim e criar gado na área, justamente porque teria destruído a plantação da cana-de-açúcar. Um outro ponto mencionado na sentença, uma outra conclusão equivocada, ao meu ver, foi de que Valdemar teria decidido, por mera liberalidade, não dar continuidade ao arrendamento da fazenda São Luís, muito embora o novo proprietário estivesse aberto à negociação. Mas não foi por mera liberalidade, porque o acordo que Valdemar tinha feito com os réus na época era de que ele continuaria nesse imóvel sem pagar mais nada pelo arrendamento, justamente para diminuir o prejuízo que já tinha sido sofrido na fazenda Pitombeira. Ora, excelências, é um absurdo se imaginar que se Valdemar se o contrato de arrendamento estivesse rescindido, porque Valdemar não estava pagando nada, porque Valdemar iria investir R$120 mil no plantio de uma terra que não era sua, se o contrato de arrendamento não estava mais válido porque ele não estava pagando. É óbvio que havia um acordo entre as partes. Esse acordo foi verbal, isso está claro nos autos, não houve um documento escrito que o juiz quer que seja apresentado, não houve, mas é uma decorrência lógica, é uma coisa óbvia que Valdemar não iria investir. Ninguém investiria R$120 mil de um imóvel que não era seu, se não houvesse um acordo com o proprietário do imóvel de que aquele investimento retornaria para ele, né? De que o contrato de arrendamento estava válido, ainda que ele não estivesse pagando, porque foi isso que tinha sido acordado entre as partes. Então, excelências, o que nós pedimos é que, diante dessa sentença proferida sem a devida análise nos autos, desconsiderando a decisão que saneou o processo, os pontos controvertidos que foram fixados, essa sentença que reputou o ônus da prova Valdemar por fatos que estavam incontroversos, essa sentença é nula. Esse processo deveria retornar à 13ª Vara Civil para que uma nova sentença fosse proferida por doutora Rossana e que participou de toda a instrução. E se a doutora Rossana entendesse que mais alguma prova deveria ser produzida, que ela oportunizasse suas partes. Se entendesse que deveria ser ouvido o senhor Rogers, que foi o proprietário da fazenda Pitombeira, como disse o magistrado Acó, que ele fosse ouvido, porque inclusive o senhor Rogers foi arrolado pelos réus como testemunha de uma audiência de instrução. Mas, durante a segunda audiência, as partes desistiram de ouvir o senhor Rogers, os réus, e isso não foi impugnado pelo autor. O autor não pediu que mesmo com a desistência dos réus, que o senhor Rogers fosse ouvido, porque, como dito, tudo que tinha sido fixado como pontos controvertidos já estava suficientemente provado. Então, excelências, o que nós pedimos é que o processo, em primeiro lugar, retorne ao primeiro grau, para que seja proferida uma sentença por doutora Rossana, né, pela magistrada da 13ª Vara Civil, onde o processo tramitou, e caso assim vossas excelências não entendam, que se debrucem sobre os autos para analisar de fato as provas que foram produzidas, porque há muitos elementos que foram desconsiderados pela sentença,
que convergem para a total procedência da ação. Então, são essas as minhas considerações. Eu agradeço a atenção. Desembargador Dilermando Mota, Jotão, vota desembargador Expedito, desembargador Ibanez. No 4. Desembargador Expedito, desembargador Ibanez. É. Então, agora ampliado, mas depois do acompanhar o vereador, você não consegue. Na sequência, o desembargador Expedito votou já no 4. O 6. O 6 estão inscritos. Mas os 6 estão inscritos o doutor Evilásio Júnior e o doutor Rodrigo Carneiro Lima. Com ampliação de quórum. Doutor Evilásio está presente, doutor Rodrigo, por favor, se pronunciem. Doutor Evilásio presente, excelência, pelo apelante. Com a palavra, doutor. Obrigado. Desembargador presidente, Cláudio Santos, desembargador relator Cornélio Alves, cumprimento os demais desembargadores que compõem a primeira Câmara, membro do Ministério Público, os eventuários de justiça, colegas advogados. Esse processo já é conhecido da Câmara, já foi julgado a primeira vez, no dia 5, retornou à pauta com o quórum ampliado. Trata-se de um cumprimento provisório de sentença, originário aqui da 6ª Vara de Mossoró. A sentença que se pretende executar é uma sentença de um processo de reconhecimento de paternidade. Esse processo de reconhecimento de paternidade hoje encontra-se no STJ, chegou lá através de um recurso especial, o qual transitou em julgado, conforme certidão que consta no ID 2026-3472 destes autos. No entanto, o processo, apesar de ter sido retornado à origem, no primeiro momento, ele foi remetido novamente ao STJ, porque agora a viúva do demandado no processo principal, o Francisco Ferreira Souto, ela assumiu o processo e apresentou uns embargos de declaração, aduzindo que existe um recurso extraordinário a ser julgado lá no STJ, e o processo retornou para lá. Pois bem, esse recurso extraordinário ele foi apresentado em conjunto com o embargo de divergência, primeiro o embargo de divergência, depois o recurso extraordinário. O embargo de divergência foi conhecido, processado e julgado, e esse recurso extraordinário permaneceu nos autos, e agora ela suscitou essa questão. É um recurso nato e morto, no pensar da apelante, porque não se pode recorrer com 2 recursos da mesma decisão. E esse desenrolar desse processo, ele é importante porque ele ele suspende, ele obsta o tramitado inventário aqui na 6ª Vara de Mossoró, o inventário de seu Francisco Ferreira Souto. José Eudo é o único filho de Francisco Ferreira Souto. E a viúva, ela de todo modo, ela tenta obstar que o único filho tenha acesso aos bens deixados pelo inventariado. No processo de inventário, sobreveio algumas decisões no sentido de determinar a partilha de frutos no incidente de remoção de inventariante, a viúva foi removida. No entanto, essas decisões foram suspensas, porque a magistrada de primeiro grau ela entende que enquanto não tiver o registro, enquanto não tiver o nome do pai no registro, ela não pode prosseguir com esses 2 processos. Então, os bens estão sob a administração ainda da viúva, Edith Ferreira Souto. Os frutos, todos os frutos são colhidos por ela, apesar de existir uma decisão nos autos em março de 2022, em que determina o depósito de 50% nos autos. Essa decisão nunca foi cumprida, e o processo segue a revelia do apelante, o José Eudo. No pensar do apelante, não existe nenhum óbice, porque os recursos não têm efeito suspensivo, nem o recurso especial que já transitou em julgado, muito menos o recurso extraordinário, não tem efeito suspensivo. Então, poderia-se muito bem fazer esse cumprimento de sentença e anotar no registro dele o nome do pai biológico
a fim de preservar o seu quinhão aqui do inventário. Na última sessão do dia 5, o desembargador Cláudio Santos ia ter algum comentário depois do voto, que poderia, se o apelante pleitear de outras formas para resguardar o seu quinhão aqui junto ao inventário. No entanto, todas as nossas tentativas de resguardar esse quinhão foram obstadas porque ele não tem o nome do registro. E aqui os processos são distribuídos por dependência sexta vara. A magistrada disse que enquanto não fizer esse registro, não pode fazer absolutamente nada. E os processos caminham, na verdade não caminham, a viúva percebe os frutos, são poços de petróleo, são imóveis alugados, são salinas, e o único herdeiro, o único filho, né, de Francisco Ferreira Souto não recebe absolutamente nada. Então, nesse contexto, o apelante pede o provimento da apelação para determinar a simples, né, o simples ato de colocar o nome no registro do apelante. São essas as considerações. Devolvo a palavra a Vossas Excelências. Tem ostentação do outra parte ou não? Rodrigo Carneiro Lima. Não está presente? Eu quero só... Não se pronunciou. Então, eu quero só... Relator do desembargador Cornélio. Pronto. Olha, é uma execução de obrigação de fazer, e a juíza lá negou, e eu acho que está desconforme com a lei, por isso que eu estou dando provimento. O que é? Em 2014, como o advogado falou, o único filho, né, dessa pessoa que morreu, do Soutinho, entrou com ação de investigação de paternidade em 2014. Em 2015, não. Em 2015, depois de realizado o DNA, a ação foi julgada procedente. Em 2017, o recurso de apelação 2/5/2017 foi desprovido aqui no tribunal. Em 2 de 10 de 2018, o recurso especial contra o acordo do TJ foi desprovido no STJ. Em 30 de 10 de 2018, embarque de declaração no RESB, não provido pelo ministro relator. No dia 7 de 2 de 2019, o agravo interno dos embarques de declaração, não provido também. Em 21 de 2 de 2022, embarque de divergência quanto ao acordo da quarta turma do STJ foram indeferidos liminarmente. Em 17 de 8 de 2022, o agravo interno nos embarques de divergência não provido pela segunda turma do STJ. Em 7 de 12 de 2022, embarque de declaração no agravo interno nos embarques de divergência não conhecida pela segunda sessão. Em 16 de 12 de 2022, foi certificado o trânsito em julgado nos embarques de divergência. Em 17 de 5 de 2023, embarque de declaração, nos embarques de declaração no agravo interno, os embarques não foram conhecidos e ainda é aplicada a multa, né, por reconhecimento do caráter protelatório. O que tem pendente lá é um juiz de admissibilidade do recurso extraordinário, e comunicaram que o investigado, o suposto pai, tinha falecido e está suspenso, né, para aquela suspensão normal. Já são 9 anos. Eu vi muitas campanhas do governo federal dizendo que toda criança tem direito a né, o nome do pai não resiste. Esse aqui não é uma criança, esse homem já tem 72 anos e até agora 9 anos que ele não consegue registrar, né, apesar da sentença. Aí alega-se, não, que pode afetar o inventário, pode ser prejudicado. Ele parece que é o único herdeiro, como o advogado afirmou, e eu acho que se alguém está sendo prejudicado aqui é ele. Então eu não vejo problema nenhum em mandar registrar essa pessoa lá, até porque a sentença já foi reconhecida para paternidade, mesmo aqui também, no STJ, e não está lá para juiz nenhum. Se numa investigação de paternidade, que tem um exame de DNA, já tem 9 anos, e talvez passe mais 1 ou 2 ou 3 para se concluir, imagina um processo de inventário que tudo se afirmar é impugnado, é contestado, né? O caráter protelatório lá vai ser muito maior. Então eu não vejo problema nenhum em registrar, em fazer cumprir essa sentença, né? Por isso que eu dou provimento ao recurso. Só um pedido de esclarecimento, excelência. A discussão é para a pretensão de registrar,
em razão É só do- registrar, porque... É só registrar, em É razão só de- registrar. Já tem sentença do primeiro grau, aqui do tribunal, no Declarando a STJ, tudo paternidade, declarado. né? É, Ele tá o que querendo tem registrar. pendente... Ele quer registrar. O meu voto contrário foi porque após o trânsito julgado. Até agora não transitou. O trânsito em julgado. O que falta é a única apreciação do conhecimento ou não, da admissibilidade do recurso para o STF. É só protelatório, né? É coisa protelatória e ele parece que é o único herdeiro. Como é que está a né? votação? Até o trânsito em julgado. Eu mantenho meu voto nesse sentido. No trânsito em julgado. Quem está acompanhando O trânsito em julgado Aldo ainda Ibanez. não. O desembargador Ibanez está acompanhando, né? E o desembargador Cláudio e o desembargador... Está 2 a 2, né? É porque a lei diz que é em trânsito em julgado. Após o trânsito em julgado. Após o trânsito em julgado, Não, a isso não. sentença. É cumprimento de sentença. Desembargador, peça a vista, Vossa Excelência analisa melhor. Eu verifiquei isso. Eu verifiquei isso. Então, a sentença falou após o trânsito em Trânsito julgado. julgado, Mas tem algumas nuances. E por isso que eu tive me detendo, mas ainda preciso de alguns. Vossa Excelência pediu Analisa, vista. pediu Ótimo. Eu vou esperar o voto vigente de Vossa Excelência. Na sequência, nós temos desembargador Ibanez, mais algum? Agradeço a presença de Vossa Excelência. Aqui nós temos, do que está registrado aqui, doutor Renato Duarte, o 12. 12? Porque foi um processo que voltou do STJ para analisar os embargos de declaração. Anulou o acordo dos embargos para regular os embargos. Ação oral nesse 12. O 12, Vossa Excelência representa qual parte? Eu represento a parte apelada. Antônio Ribeiro Teixeira. Na verdade, embargado, né? Porque o recurso no STJ foi provido para cassar o acórdão dessa Câmara para rejulgar uma questão relativa a um pensionamento que tinha sido deferido e que ficou para ser reanalisado. Está afastando. Está afastando o pensionamento. E o 19, a minha relatoria está não provido. Então está mantendo a sentença que denegou a segurança, correto? Está mantendo a decisão. Agradeço então a Vossa Excelência. Está mantendo a decisão. 19. Ok. Na sequência, a doutora Priscila foi certo da minha relatoria. Alô, bom dia a todos. Excelentíssimo senhor desembargador Cláudio Santos, digno vice-presidente dessa primeira Câmara, em nome de quem saúdo todos os membros, gostaria aqui de abrir um parênteses, saudar a doutora Sayonara, membro do Ministério Público, uma satisfação tê-la nessa sessão. Sim, desculpe, doutora Amanda, na sequência, doutora Amanda, desculpe. Na sequência. Não, doutora Priscila, pode continuar, doutora Amanda, na sequência após essa daí. Nós estamos tratando de um agravo de instrumento que se insurge contra uma decisão de primeiro grau numa ação de alienação parental, negando uma tutela antecipada pleiteada. O juiz Oacu da Tavênia, e equivocadamente, não apreciou todas as provas apresentadas e fundamentou sua decisão para indeferir o pedido de tutela antecipada apenas num fato novo, noticiado no curso do processo. Pois bem, o agravante ajuizou em 6 de fevereiro do ano em curso uma ação de alienação parental e pleiteou uma tutela antecipada. Os autos se encontram reunidos a mais 2 processos, 2 divórcios. Então, todas as provas referentes a essa alienação parental praticada e em curso se encontram nos autos. Inclusive, uma audiência de justificação prévia, onde resta comprovado que a agravada levou abruptamente seu filho para Portugal sem comunicar
ao pai, aos avós paternos da criança que o estava levando. O pai foi surpreendido com um e-mail comunicando que a criança já se encontrava em Portugal. Pois bem, não é só isso. E somente isso seria o suficiente para afirmarmos uma alienação parental. Ora, a lei de alienação parental, ela fala, no seu artigo 2º, inciso 1, mudar o domicílio para local distante sem justificativa, na audiência de justificação prévia, realizado pela 9ª Vara Civil, ou de Família, ficou comprovado que o motivo da ida da agravada foi fútil. Ela não teve motivo plausível, não foi pensando na criança, não foi para o bem da criança que ela a retirou do convívio familiar. Bem, nós temos vídeos, nós temos áudios nesse processo, nós temos um vídeo do pai conversando com o filho via WhatsApp, onde o filho diz que o pai anda publicando no WhatsApp que ele foi sequestrado. O pai diz para ele que não fez isso e ele continua afirmando no vídeo. Ora, Excelência, se uma criança com 11 anos de idade dizendo para o pai que ele está publicando no Facebook de que ele foi sequestrado, essa criança sonhou? Essa criança não sonhou. Essa criança, a genitora dele, está dizendo para ele tudo da forma como ela entende e como ela quer que ele acredite. Pois bem, essa criança foi retirada do Brasil abruptamente, sem conhecimento do pai, sem conhecimento da família paterna, comprovadamente por um motivo fútil. Essa criança tem tido pouquíssimo contato com o pai. Essa criança não responde os WhatsApps do pai. O pai dessa criança não tem notícia de todo o histórico escolar dela em Portugal. Tá certo? A genitora agravada levou essa criança para Portugal sabendo das condições financeiras do pai. Essa criança, para poder vir para o Brasil, para passar férias, o pai teve que ter ajuda do avô e da avó para poder trazer essa criança, porque o pai é um funcionário da UFRN. Ele ganha R$5.000. E a agravada sabia disso quando levou a criança para Portugal. Então, se ela levou, ela devia ter tido consciência de que ela teria que ter suporte financeiro para mandar o filho, porque é direito do filho ver o pai, para o Brasil. E nem isso foi feito. Ela contribuiu, inclusive de acordo com uma decisão aqui do próprio tribunal, com uma quantia de R$1.900. O pai gastou mais de R$10.000, porque para trazer a criança até uma taxa para se pagar de acompanhante pela TAP é necessário. Uma taxa que custa mais de R$2.000. Então, nós estamos tratando aqui de uma alienação que o fato de ter tirado a criança daqui, mudado de país, com o intuito de lá residir, ela não foi passear, por motivo fútil, comprovadamente, e isso já configura a alienação parental, ela vem, ao longo do tempo que está com a criança lá, na prática contínua, uma vez que ela induz a criança que o pai diz que ela foi sequestrada, que o pai diz que ela foi raptada, que não comunica ao pai o histórico escolar da criança, a saúde da criança, enfim. Nós temos todas as provas nos autos. E nós entendemos, Data Vênia, que a juíza de primeiro grau ela equivocou-se, porque ela fundamentou o pedido de tutela, para o indeferimento de tutela, um fato novo noticiado do processo. Porque nós noticiamos que a criança, numa chamada de áudio com o pai, disse para o pai que estava sozinho em casa.
E o pai perguntou, e na hora do almoço, o que é que você vai fazer? Ele disse, não, mamãe deixa meu prato no micro-ondas. E o que você faz? Eu ligo o micro-ondas, esquento e como. Então, baseado nesse fato novo, entendeu a magistrada de que não estava havendo alienação parental. Mas a prova dos autos está clara. A audiência de justificação prévia diz tudo, Excelência. Tudo. Ficou comprovado que o intuito dela de ir embora era um objetivo só dela, que sempre foi um objetivo de vida. Enfim, nada para o bem da criança, tudo para o bem dela. Bem, nós sabemos que a pessoa que detém a guarda unilateral, e ela detém uma guarda unilateral provisória, ela não tem direito absoluto. Então, o genitor precisa, sim, participar, precisa ser uma pessoa presente na vida do filho, que é o que não está acontecendo. E o impedimento disso são atitudes da agravada. Então, nós temos uma saída, nós temos a falta de informação, nós temos uma audiência de justificação prévia, onde fica constatado que a agravada foi embora por motivo fútil e uma alienação em curso. Uma alienação em curso. Bem, todas essas provas se encontram nos autos, Excelência. Então, o que nós estamos pedindo é a reforma dessa decisão, com base exclusivamente nas provas. Não são fatos, são provas. Para que essa egregia turma reforme a decisão de primeiro grau e declare a alienação parental em curso. Muito obrigado. Bom dia a todos. O meu voto discute apenas a questão do julgamento antecipado de uma alienação parental que não é possível em sede liminar. A questão da viagem para o exterior, da presença no exterior com a mãe de um filho de 11 anos, já foi decidida à unanimidade por esse tribunal, não está em discussão, conforme foi aventado da tribuna. Aqui a jurisprudência do STJ e nossa, como diz aqui, a alegação de suposta prática de alienação parental ao patogenitor, bem como a falta de cuidado de higiene, necessitar instrução processual, como decidiu a juíza de primeiro grau. Relator o desembargador Amilcar Maia, alegação de alienação parental, necessidade de instrução do feito. Não pode essa questão que depende de instrução ser julgada liminarmente. É o único aspecto dos 3 processos. Este agora que nós estamos julgando é no sentido de que, para verificação de eventual alienação parental, se faça a devida instrução, parecer nesse sentido também no Ministério Público, é como eu estou votando. 7, há uma verdadeira obsessão de retirar essa criança da companhia da mãe, o que já foi decidido com 11 anos de idade, por toda a família, e eventual, não estou pré-julgando, porque não foi julgado e depende de instrução, e eu estou aqui mantendo a decisão muito bem posta da juíza de Pires, era só. Excelência, eu estou pedindo vez desse processo. Pois não. Essa é uma questão que está contida, está no contexto do que a gente chama os restos do amor que vem ao tribunal. O resto do amor, às vezes, esse amor está entre aspas. Eu não vou me alongar, mas a alienação parental é uma questão muito séria. Verificar-se. Como diz bem Vossa Excelência, tem que se verificar. Tem que se verificar. O fato da genitora estar no exterior dificulta essa produção de prova que é indispensável. É indispensável. E não se pode, como disse Vossa Excelência, numa tacada, sem pré-julgar o mérito, não se pode, numa tacada, decidir nem numa direção nem noutra, não é? Sem produção de prova. Nós temos casos, pelo menos eu conheço 2 casos concretos, eu não funcionei como de uma da pessoa da família e de uma pessoa amiga, que depois de muita produção de prova foi constatado que é tudo montagem, numa ou noutra direção. Então é coisa muito séria, não é? Infelizmente, quando os casais se separam, muitos casais quando se separam, as crianças se tornam objeto de flecha lançada, não é?
fica como um sanduíche. Nós já não é? tivemos aqui na sessão há pouco tempo uma discussão dos dois advogados brigando qual era a escola Foi, me em lembro. Mossoró que Vossa Meu Excelência teve Deus. aquela intervenção. Um Me pai lembro, que é uma escola, a mãe que é outra Meu escola. Então passaram Deus. 15 minutos cada um discutindo. O que mostra, essa questão. para encerrar minha participação, porque eu já pedi vista, o que mostra a falência de um pai e uma mãe, que transfere, como diz na psicanálise, para o grande pai, que é o juiz. Ora, por pior que seja esse pai e essa mãe, salvo em casos excepcionais, entende-se que esse pai e essa mãe, que, como diz na linguagem bem popular, desculpe a expressão que não é desrespeitosa, quem pariu bateu que balance. Então a responsabilidade é dos pais. Eles falecem, se mostram incompetentes, misturando a parentalidade com a conjugalidade, brigam e quer transferir para o judiciário. O juiz não pode nem com os dele. Essa que é a verdade. Desembargador 45, desembargador Cornélio Amanda Oliveira. Desculpe, doutora Amanda, por favor. Desembargador Cornélio, 45 na pauta, doutora Amanda. Bom dia a todos. Agora, aqui, doutora, está registrado que não cabe sustentação, porque não se trata de tutela de urgência ou evidência. Desembargador Cornélio, 45. Não cabe sustentação. Vossa Excelência inspirou, mas desculpe, a nossa falha era para ter informado antes. Não tem problema. Lindenberg Fernandes, no desembargador expedito 34. Não cabe? Não cabe. Também não cabe sustentação oral. Não, provido. Vossa Excelência falou em provido. Provido o recurso. Falta um voto. Falta desembargador Guilhermando. Meu? 45. O 45 não, o 34. Deixa eu ver aqui, o 34. Vamos voltar agora para isso. Né? É? 34? Deve ser um engano, mas já votei aí, não é? Votando no início, Com o relator, não é isso? O 8. Qual a unanimidade, então? O 8, Beatriz Silveira Santiago, relatoria, minha relatoria. Excelência, bom dia. Eu sou Maria Paula Brandão, vou sustentar no lugar da minha colega Beatriz, pela Unimed Natal. Está dando provimento, doutora. Certo? Tá bom. Obrigada. Ok. Na sequência, nós vamos o 9, Renata Augusto de Paiva, Rubem Elise do Marés, que não cabe sustentação. O 10 também, Otávio Alexandre Gama Magalhães e Pedro Emanuel Braz Peta. Não cabe sustentação. O 11, Ricardo César Ferreira Duarte Júnior. Está em mesa. Está presente, não está presente, julgado. O 12 já foi julgado. Excelência. Pois não, quem é? Bom dia, meu nome é Otávio, eu sou advogado da Tóquio Marine Seguradora. O meu processo era um agravo de instrumento de ordem número 10 e Vossa Excelência disse que não caberia a sustentação. Mas já tem um voto desse processo? Foi provido, não foi provido? Recurso? Vossa Excelência vai tomar conhecimento pelo sistema com a publicação. Ok? Ok, muito obrigado. Bom De dia. nada, doutor, disponha. De nada, doutor, disponha. Na sequência, apelação civil número 3, Gabriel Paolone Penteado. Está presente? Já houve? Já houve a sustentação? Está adiado o processo. Por vista do desembargador Dilermando Mota. Ok, desembargador? Não está em mesa, não é?
Apelação cível número 14 da minha relatoria, Ana Karenine de Souza. Estou presente, Excelência. Está dando provimento, doutora, ao provimento 14? dos expropriados. Vossa Excelência não é advogada dos expropriados? Exatamente, sou advogada da senhora Maria Queiroz. Então, provimento para a apelação da Maria Queiroz e desprovimento em relação ao recurso do município. É isso, Excelência? Exatamente, exatamente. Perfeito. Sendo assim, dispenso a sustentação e desejo aos senhores um bom dia de trabalho. Muito obrigado pela atenção e compreensão. O 15 fica adiado com pedido de vista do desembargador Dilermando Mota, Saíde Gadelha Guerra Júnior. 16, Leila Catiane de Araújo Azevedo, pediu vista do desembargador Dilermando Mota. Está em mesa, desembargador? Qual? 16. Bom, já houve sustentação. Já lancei o voto acompanhando o relator. O 16. Pedi vídeo, mas examinei e acompanhei o relator, que é o desembargador Cláudio Santos, né? Recursos conhecidos e desprovidos, né? Foi o voto do relator, Vossa Excelência, e eu estou acompanhando. E Ok. Não tem nenhuma divergência, no caso, unanimidade, né? É. O 17 de Janirito Souza Moura Neto. Estou aqui presente, Excelência. Da minha relatoria. Pois não, doutor. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Cláudio, excelentíssimos senhores desembargadores presentes aqui nesta sessão. Vossa Excelência fala, pô. Eu falo pelo apelante Luiz Célio Soares, Excelência. Pois não. Ilustre membro do Ministério Público, servidores, caros colegas advogados presentes nessa sessão híbrida, um bom dia a todos. Bom, Excelência, essa discussão aqui é muito simples e, portanto, eu serei bastante objetivo. Mas, para iniciar, eu peço a licença para fazer um breve relatório do processo, para que fique mais fácil a compreensão dos nossos argumentos. Vossa Excelência é apelante? Eu sou apelante. Estou dando Falo provimento para afastar a condenação. Ah, perfeito, Excelência. Então, eu dispenso a unanimidade. Mas se Vossa Excelência quiser falar, nós estamos aqui, pronto para ouvi-lo. Não, Excelência, eu agradeço, mas eu vou dispensar. Pode ser até que a gente muda aqui o entendimento, né? Bom dia. Na sequência, o 18, Elizabeth Agra Duarte de Lima, representante do Banco do Brasil. Está dando provimento. Doutora, o 18 não estamos ouvindo. Caso Vossa Excelência consiga Não estão resolver. me escutando. Deu um probleminha aqui no microfone, acho que agora eu ajeitei. Como o senhor mesmo falou, a apelação é da parte do Banco do Brasil, né? E foi adiantado o voto de que está dando provimento, né? Na verdade, a gente só... bom dia a todos os componentes da Câmara Civil, ilustre presidente, ilustre relator, porque o banco está destacando as decisões que vêm sendo formatadas nos últimos recursos, em que finalmente a gente conseguiu colocar o ponto de vista sobre a incorreção da autuação. E o senhor agora acabou de confirmar que a nossa apelação foi provida, não é isso? Então, o entendimento realmente está sendo seguido nesse sentido, né? Agradeço. Perfeitamente. 19 foi julgado o 20, Antônio Eduardo Gonçalves de Rueda, Unimed. Presente, Excelência. Todavia, vamos dispensar o uso da palavra. Está reduzido a indenização, doutor. Só. Perfeito, justamente por isso vamos dispensar. Pois não, doutor. Obrigado pela compreensão. Bom dia para Vossa Excelência. Igualmente. 21, Tavison Oliveira Fernandes, Alves e Raposo,
Julgado. Presente, excelência, aqui virtualmente. Apareceu? Doutor Tavison Oliveira Fernandes. Doutor Tavison, nós estamos dando provimento ao recurso. Certo, excelência. Dispensa a sustentação e deseja a todos um bom dia de trabalho. Obrigado pela compreensão. 21, Luciana Cláudia de Oliveira Costa. Não cabe sustentação oral. Está pedido de vista desembargador desembargador Cornélio. 22. Desembargador de Lermando também acompanha. Acompanha, ok. 23, Seilma Bezerra Gomes de Souza. Já foi feita a apresentação ao laudo, o desembargador Cornélio pediu vistas. Bom, lança o voto, né? 24, Taiguara Silva Fontes. Excelência, pela ordem, gostaria de saber só o resultado do julgamento? Qual Cláudio? julgamento? Zilma. Esse anterior que o senhor chamou. Doutora Zilma. Isso, excelência. Que já foi feita a sustentação e foi pedido voto vista. É sobre uma prisão do meu cliente, por isso que eu peço venha, Vossa Excelência, para saber o resultado. Foi o O que o 23. senhor acabou de chamar. 23, desembargador Expedito Ferreira. Isso. Sobre a compensação de alimentos e uma revogação de prisão. Eu acompanhei a divergência. Eu acompanhei a divergência é o seguinte, porque como o desembargador de Armando afirmou, houve pagamento até maior, pagamento in natura, e não foi a primeira vez, isso já tinha acontecido outras vezes, então pode ter sido por algum outro motivo, eu não sei porque ela só reclamou agora e fica essa dúvida. Então, como ela pagou mais do que, né, como o alimentante pagou mais do que devia, eu estou acompanhando a divergência. Então, 2-1 pelo provimento. Não é isso, desembargador Cornélio? Relatou para o acordo de Vossa Excelência. Pelo provimento. 23. Obrigado, Doutora doutor. Zilma Excelência. Bezerra Gomes de Souza, não é isso? Isso, excelência. Bom dia para a Prazer senhora. revê-lo. Até a vista. Igualmente. Até breve. É o 25, Maria Paula de Melo Brandão, desembargador Expedito Ferreira. Presente, excelência. Pois não, doutora? Posso iniciar a sustentação? Tá dando improvimento. Vossa Excelência é agravada, não é? É, eu sou gravada. Está mantendo a decisão. Tá bom, obrigada, excelência. 26, Diego Simonete Galvão, não cabe sustentação oral. 27, Gabriel Marcar, Expedito Ferreira. Também Unimed, Gabriel Marcar, está mantendo a decisão. Doutor Gabriel Marcar, se estiver na sala. 28, Rodrigo Menezes da Costa Câmara, não cabe a sustentação. O 31, aliás, 31 não está colado aqui. O 29, Caio Henrique Vilela Costa, desembargador Expedito Ferreira. Bom dia, excelência, tudo bem? Meu nome é Fernanda, falo em nome do Dr. Caio. Nós peticionamos, excelência, um pedido de remarcação, de adiamento da sessão, uma vez que o Dr. Caio e a doutora Carolina tiveram incompatibilidade de agenda e tiveram ciência somente com a publicação ontem da colocação em pauta. Então, eu venho aqui reforçar meu pedido para adiamento. O relator aceita para a prorrogação do julgamento. Adiamento do julgamento. Ok. 30, Ana Beatriz Ferreira Rebelo Pesgrave. Isabelle Gonçalves Rocha, Matheus Gonçalves Rocha. Associação Petrobras de Saúde. Relator esmagador Expedito julgado conforme conta do sistema. 31. Jules Michelet Pereira Queiroz e Silva. Pediu visto do embargador Cornélio Alves. Já foi feita sustentação. O embargador Cornélio Alves vai votar no sistema. Embargador de Lermando Mota. Aguardo o voto vista. Põe aí. 31. 32. De José Veríssimo da Costa Juntos. Expedito Ferreira.
de José Veríssimo da Costa Junto não está presente, julgado conforme o sistema. 33, julgado. 34, Indembeck Fernando Dutra, julgado, não cabe sustentação. 35, Beatriz Silveira Santiago, Unimed. O desembargador Dilermando Mota retirou o processo de Meira para reanálise. 35. Já foi posto o voto, né? Ok. 35. O 36 é Nay Anderson Luan Melo Pinheiro. Excelência, bom dia. O meu colega 36? Nay Anderson saiu recentemente do escritório. Eu poderia sustentar em nome dele? Só um minuto, por favor. O relator... Já houve sustentação? Já houve sustentação. Nesse processo foi dado provimento ao agravo para sustar os efeitos. Não, voto do relator. Está retirando de mesa? Vai ficar para a próxima sessão, doutor. 36. Próxima Perfeito, sessão. muito obrigado, excelência. 37, Rodrigo Menezes da Costa, Câmara. Unimed. 38. Pagador de Lermando Mota, Ana Paula Bonfada Rebouças, ou Grace Angélica Lima Pinheiro Martins. Bom dia, excelência. Posso dar início? Vossa Excelência pode se identificar, por favor? Porque tem duas advogadas inscritas. Eu sou a Grace Martins. Pode falar, doutora. Estou pela parte agravada. Pode falar, doutora. Bom dia, senhor desembargador presidente, demais desembargadores que compõem o julgamento. Bom dia, representante do Ministério Público e demais colegas. Antes de iniciar a sustentação oral, eu vou rapidamente contextualizar o caso. Trata-se de uma divergência quanto ao direito de convívio virtual, pleiteado pelo pai, para que durante a semana, já que ele reside em outra cidade, ele possa ter 30 minutos de convívio virtual com a sua filha, de modo a diminuir a distância, a cuidar dessa saudade, né? Já que existe um laço afetivo muito forte entre pai e filha. Esse foi o que o pai conseguiu para atenuar o que a distância tem feito entre pai e filha. No momento da regulamentação desse convívio virtual, Bianca não tinha atividades extracurriculares, né? Então, isso foi levado em conta pelo juízo ACO. Após essa regulamentação de convívio virtual, a criança passou a ter atividades extracurriculares de segunda a quinta-feira, exatamente no horário que o convívio virtual foi estipulado. O juízo ACO determinou que, existindo conflito entre as atividades extracurriculares e o convívio virtual deveria prevalecer. A decisão levou em consideração que Bianca não tinha atividades extracurriculares quando o convívio virtual foi estipulado, e que o comportamento da criança mudava quando ela não conseguia falar com o pai, ela não entendia o motivo de não conseguir falar com o pai. A grande questão disso tudo, excelências, é que existe uma guarda compartilhada entre os genitores, que ambos pediram por essa guarda compartilhada e assim foi decidido provisoriamente, né? O compartilhamento da guarda procura fazer com que os pais, apesar da sua separação e vivendo em lares diferentes, eles continuem sendo responsáveis pela formação, pela criação, pela educação e manutenção de seus filhos de forma compartilhada. A guarda vai designar a gestão da vida dos filhos, né? Determina a parcela de responsabilidade que cada genitor vai ter
com o seu filho, no caso, Bianca. Dessa forma, decisões estruturais da vida da criança deveriam ser decididas conjuntamente, de forma compartilhada. Ou seja, decisões quanto escola, atividades extracurriculares, saúde, religião, deveriam ser compartilhadas entre os genitores. Guarda e convívio não significam a mesma coisa. Enquanto guarda diz respeito à gestão da vida dos filhos, o convívio diz respeito a esse contato físico e, após a pandemia, esse contato virtual também. Aqui, nós não estamos querendo, já que a criança está nessas atividades extracurriculares, que esse tribunal ele afaste a criança dessas atividades, porque o genitor entende que é bom para o seu bom desenvolvimento. A gente quer que esse tribunal reconheça que existe uma guarda compartilhada e que as decisões, a gestão da vida da filha sejam conjuntamente atribuídas a ambos os pais e não imposta pela genitora, para que só depois o pai possa distribuir a sua vida, modificar os seus horários, sempre que uma decisão é imposta pela mãe. Assim, a gente requer que o agravo de instrumento seja desprovido, que este tribunal reitere a guarda compartilhada e que o convívio virtual ele tem horário estipulado, assim como o Ministério Público, em seu parecer, informou que o convívio livre não seria adequado para esse arranjo familiar, que seja estipulado de acordo com o parecer ministerial. Obrigada. Processo da relatoria do desembargador Dilermando Mota. Vossa Excelência está dando provimento. Direito de família, agravamento. É uma questão de convivência virtual, né? O magistrado teria modificado, não é isso? O magistrado teria modificado. Então, estudando provimento, reforma do decido, recurso conhecido e provimento é o voto, e parece que o sistema está à unanimidade, né? À unanimidade, não é isso? Acompanhando o relator? Exatamente. Ou 38? Exatamente. 39, embargo de declaração, doutora Fagna Leiliane da Rocha, não tem sustentação oral. 40, não cabe sustentação pela oral. ordem. Pois não, quem é? Não é Fagna quem está falando. Não se trata de embargo de declaração. Não é a embargo de declaração em agravo de instrumento? Não. Eu estou lendo só o que está constando aqui. Só um minuto, doutora, por favor. Reexame, né? Sim, sem problema. Hein? É o 39, né? Isso. Só um minuto, por favor. Relatoria do desembargador Dilermando Mota. Ensejo o conhecimento parcial e provimento do Reexame de embargo de declaração. É verdade. É a mesma coisa, doutora. Não cabe sustentação oral. No entanto, se Vossa Excelência não se satisfizer com a decisão, Vossa Excelência toma as iniciativas processuais adequadas, se assim for o entendimento. 40, Eduardo Vieira de Nascimento, não cabe sustentação oral também no presente agravo. Está dando provimento ao recurso 40. O 41 já foi julgado. O pedido de vista com 41. 41. Foi julgado, que eu digo, já foi feita a defesa, né? 42, Elaine Ferreira de Arantes, Rodrigo Menezes da Costa Câmara. 42. Bom dia, excelências. Pois não, doutora? Bom dia. Posso iniciar? Deve. Senhor desembargador Dilermando Mota, o relator deste processo, senhores desembargadores e todos os presentes. Bom dia. Senhores, imaginem uma jovem menina de 7 anos chamada Ana Emanuele, diagnosticada com microcefalia, enfrentando não só os desafios diários de sua condição,
mas também a batalha constante pela manutenção de um tratamento digno. A decisão que nos trouxe aqui hoje não diz respeito apenas a documentos e procedimentos. Diz respeito à vida de uma criança e ao respeito ao seu direito de crescer com dignidade. A Unimed, a quem confiamos nossos cuidados de saúde, afirma que os novos equipamentos solicitados pela pequena Anne não estão incluídos na sentença. Mas está, e aqui está o cerne da questão. Quando falamos de uma doença contínua, como a de Anne, temos que levar em consideração que a criança cresce. Suas necessidades mudam e os equipamentos se desgastam. Como esperar que uma cadeira adaptada de uma menina de 4 anos ainda encaixe perfeitamente quando ela tenha 7 anos? É impossível. A necessidade de atualização dos equipamentos para a Anne não é um luxo, é uma questão de saúde e de direito. Direito este respaldado não só pela sentença original que reconheceu a contínua necessidade de tratamento, mas também por relatórios médicos e pelo próprio Código Civil. A questão não é se a Anne precisa ou não de novos equipamentos. A questão é garantir que ela receba o que é necessário para o seu tratamento contínuo e adequado. Trata-se, senhores, de prestação continuada. Não podemos permitir que burocracias limitem o potencial de uma criança que já enfrenta desafios diários. Peço, com todo o respeito, que essa Câmara reconheça a necessidade de Anne e assegura que ela receba o tratamento que merece, garantindo assim a dignidade da pessoa humana. Porque, afinal, é sobre isso que essa discussão realmente trata. Sobre dignidade e direitos e a vida de uma jovem menina de 7 anos, portadora de deficiência. Muito obrigada pelo tempo e aguardamos a decisão. Eu vou pedir vista do processo. 42. 42 vistas. O 43, Larissa Cento de Rossi. Cento-se Rossi. Não mesa, né? Não mesa. Mas está com voto aqui declarado, né? 43 não mesa. Fica para a próxima sessão. 44, Rodrigo Menezes da Costa Câmara. Não está presente. Desembargador Cornélio, desembargador Expedito, desembargador Dilermando. Aquela minha sugestão de montar um grupo de conciliação aqui com o juiz no tribunal, como lá em São Paulo, para julgar essas causas da saúde. Fundamental. Agora, a minha sugestão, eu não sei se é porque foi minha, mas é uma coisa Muito necessária no importante. tribunal. O volume de coisa que tem, Então, e se resolve muita coisa. Então, o presidente não deu resposta, mas fica lá. A sugestão é para todos. Eu acho Mas que podíamos fazer o seguinte, desculpe, independentemente de qualquer decisão da presidência... amanhã eu não estou na reunião, que eu estou de férias. Nós podemos fazer isso, porque nós temos o Sejusc de 2º grau, não é? Temos o 2º grau, já fui pedindo no PEMEC 2 vezes, então nós podemos fazer isso. Não depende de autorização, não. Hein? Mas a gente tem que normatizar. Normatizar. Então a gente combina, entendeu? Isso pode fazer amanhã. Vocês podem discutir amanhã. Mas não. A gente monta a estratégia. Não, ficaríamos só com as liminares. E encaminharia para o grupo, viu, Cornélio? Porque em São Paulo é assim. Vamos analisar. Eu tenho algumas sugestões de como funcionar, inclusive. Não, mas se a gente normatizar só um para a saúde, sim, um setor para a saúde, estruturar só para a saúde, a gente vai diminuir aqui. Além de saúde, tem outras causas que são assim, digamos. Saúde é. Mas faríamos um específico para a saúde. Para saúde, porque a demanda é muito grande. Para experimentar. A demanda é muito grande. A sugestão é muito boa. E eu tenho algumas sugestões para dar, inclusive, que é a minha praia. Aquilo não foi invenção minha. Eu leio o Estado de São Paulo. Não. E está lá toda. Portanto, também vejo o Estado de São Paulo. Porque lá é um alguns negócio. estados, é um negócio de louco aquilo. A gente fica aqui, ó. Não, funciona. Claro. Eu fico muito feliz com a ideia, porque é a minha praia, mediação. Não, mas eu assim, não, muito às vezes a gente dá uma sugestão e fica meio acanhado, porque não tem ressonância. Excelente sugestão. E outra coisa, só para complementar, o objetivo ainda não é desafogar o judiciário. Via de consequência, sim, mas é resolver realmente as questões. Não, porque a sentença judicial, ela deixa um ranço de insatisfação. Sempre. E agiliza. Agiliza porque cria uma jurisprudência logo,
Resolve a questão. Não, é um dos pilares. É um dos pilares. Mas a gente não pode aguardar tanto. Embora vamos Vossa Excelência começar pode agora. até inovar e melhorar. Vamos começar ontem isso aí. Vamos começar ontem. Não, mas se Vossas Excelências acharem interessante, Vereador Expedito, Muito interessante. discuta isso amanhã que eu não vou participar. Amanda Oliveira Câmara Moreira, não cabe sustentação. Desembargador Cornélio Alves no 45. 46, embargo de declaração, Rodrigo Menezes da Costa Câmara, não cabe. 47, Bruno Henrique Saldanha Farias. Essa de quem é? Embargador Cornélio? Essa eu não voto. Qual é o número? 47. 47. Essa eu sou impedido. Impedido, tá aqui. Tá. 47 vai para o desembargador Expedito. Desembargador Expedito. Vai votar na 47. O desembargador Expedito já votou. Porque eu estou impedido. 48, não cabe sustentação oral. Larissa Sento-Si. Está dando provimento também aqui no 48 da doutora Larissa Sento. Na sequência, o 49, Breno Tilon Cachoeira Dantas. Jurandir Faria de Oliveira. Doutor Cornélio, Vossa Excelência é o relator dessa 49. Pronto. O advogado está em mesa, mas nós estamos ouvindo, não. Melhorou agora? Vocês conseguem me ouvir? Pronto, agora estamos ouvindo. Pagador Cornélio, eu acho que Vossa Excelência está resolvendo aí. Eu acho que talvez não, eu acho que ele queira mais. Doutor Breno. Pois não. O relator, se Vossa Excelência fique à vontade relativamente à sua defesa oral, o relator está dando provimento para correção monetária, de acordo com o que decidido no Supremo Tribunal Federal. O montante consolidado em dezembro de 2021 deve ser de acumulação da Selic, nos termos explicitados no voto condutor. Pagamentos honorários de 10% sobre o valor da condenação total. Vossa Excelência ainda tem mais algo que queira... Eu dispenso, Excelência. Dispensa. Bom dia, muito obrigado pela gentileza. Obrigado, e saúde para obrigado Vossa Excelência. Doutora Andressa Regina Santiago Jerônimo, no 50, relator desembargador Cornélio. Também foi negado provimento, então fica sem sentido. Doutor Igor, no 51, já foi votado. 52, Rodrigo Menezes da Costa Câmara, Unimed. Pelo desprovimento do doutor Samuel, também não há prejuízo para a parte. Segundo o brocado latino. 53, Breno Tilon Cachoeiro Dantas. Já foi. Não, foi o 49. No caso, o 53 já foi também julgado? É a mesma questão. É a mesma questão. É o segundo processo, verdade. Doutor Breno, bom dia para Vossa Excelência. Bom dia, Excelência. Saúde. Obrigado por tudo. José Maria Rodrigues Bezerra. Mário Negócio Neto já foi, 54. 55, Ana Karenine de Souza Lopes. Aqui é da natureza Embargador Cornélio. Bem. Ana Karenine de Souza Lopes não está na sala. Não provido. E o 56, adiado, problema no PJE, que é apelante do Ministério Público apelado, José Elias Sobrinho Neto. Senhores, então recapitulando, nós teremos sessão, portanto, no dia 10 somente. Eu vou pedir para adiar minhas férias para participar. No dia 10? Eu vou pedir para adiar. Um dia mesmo, pouco. Para a gente colocar em dia, senão... Se quiser deixar aqui, né? Ei. Diga, eu vou devolver. Pedi, né?
Declaro encerrada a sessão.